E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre tocar sozinho e tocar em grupo e vou fazer algumas comparações baseadas na minha experiência nesses dois contextos. Se a gente parar para pensar na tradição do violão brasileiro, desde Baden Powell, a Garoto, Rafael Rabelo, Marco Pereira e Amando Costa, Paulo Bellinati, Ulisses Rocha, Alessandro Penese, todos esses violonistas e muitos outros que eu não vou mencionar porque senão eu vou ficar o vídeo inteiro só falando o nome de violonista, todos eles têm um trabalho consolidado tanto no universo do violão solo quanto no universo do violão de acompanhamento. E isso faz todo sentido quando você para pensar que a música brasileira, quase que como um todo, vem de uma tradição do coletivo. É só parar para pensar nas rodas de samba, rodas de choro, nos ritmos populares, frevo, maracatu, pensar nas festas populares também de todo o Brasil, são maneiras de conviver com a música que envolvem sempre o coletivo. O próprio carnaval é um ótimo exemplo disso e inclusive é uma das datas que os violonistas populares são mais contratados para tocar. E por conta dessa tradição tão inerente à música brasileira como um todo, a maioria dos violonistas que se dedica ao violão solo brasileiro também acaba se dedicando ao violão de acompanhamento. E uma coisa ajuda a outra, porque na medida que você vai entendendo melhor, por exemplo, como acompanhar um solista no choro, você vai se apropriando mais do gênero e consegue trabalhar aspectos mais interessantes quando for tocar um choro no violão solo. Uma vez um violonista flamenco me disse que para você conseguir tocar o violão flamenco solo, você tinha que passar por um período de 10 anos de estudo do violão de acompanhamento flamenco. Aí sim você poderia começar a tocar solo. Se essa fosse uma regra também para o violão brasileiro, para a música brasileira, eu teria quebrado ela faz tempo. Porque acho que no meu terceiro ou quarto ano de violão, eu já quis começar a me aprofundar no violão solo. E isso não quer dizer que eu tenha deixado de estudar o violão de acompanhamento ou deixado de trabalhar com grupos. Pelo contrário, foram sempre estudos meio paralelos. Eu sempre gostei de trabalhar em grupos, principalmente em duos. Não só porque a logística é muito mais fácil, né? Não precisa marcar horário com 6, 7 pessoas, aí um falta, dá uma confusão. 2 pessoas é muito mais simples, né? Não só por isso, mas também porque quando a gente toca em duo, ao contrário de quando a gente toca em grupos grandes, eu sinto que as ideias fluem com mais liberdade. É mais fácil você propor ideias na hora, mesmo que sejam ideias diferentes. Um olhar às vezes já comunica. Se forem muitas pessoas, fica muito mais difícil, né? Você vai olhar para várias ao mesmo tempo. Claro que existe uma comunicação ligada à escuta, ao olhar em grupos de 5, 6 pessoas também. Mas eu sinto que é quase imediato quando você tá com uma pessoa só. É engraçado que às vezes dá até para você prever o que a pessoa vai fazer antes dela sugerir a ideia. E acho que isso vem de todo um processo de ensaios juntos, de toda uma trajetória que faz com que você conheça muito bem a outra pessoa musicalmente. E essa relação com outras pessoas durante o processo de aprimoramento de um projeto é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com mais pessoas. Porque no caso do violão solo, todo esse processo de compor, arranjar, pensar os projetos, as músicas, o conceito do disco, fazer turnês, é um processo bem mais solitário e que envolve menos divertimento. Eu não estou reclamando de maneira alguma, eu amo esse processo e eu acho que ele permite muito mais liberdade também. Mas a contrapartida é que não tem as pessoas do lado nas viagens para fazer piada, para propor ideias que você não tinha pensado, para dar sugestões. É um pouco diferente. Às vezes tem uns momentos muito bonitos, muito legais, em algumas turnês em que eu tô solo, alguns shows que eu vou fazer sozinho. E aí é maravilhoso e tal, mas aí acaba o show, eu volto pro hotel, fico sozinho, não tenho como compartilhar esse momento com ninguém, né? Isso é um pouco triste, mas ao mesmo tempo o fato de eu tocar solo me permite trabalhar e fazer muito mais shows do que se eu estivesse tocando num grupo grande. Porque a logística de contratar um grupo grande, de vender um grupo grande, é muito diferente. Pensa numa turnê para fora do país com um grupo grande. Sem pagar passagem, estadia, transporte, os equipamentos podem ser caros, grandes, os instrumentos, às vezes tem instrumentos de percussão. É uma complexidade logística que vai muito além de um indivíduo com seu violão comprando a sua própria passagem e um custo também muito menor, né? E é claro que grupos maiores tendem a sofrer mais nesse sentido que grupos menores. Por isso eu acho o duo uma boa. Um show em 2 pessoas tem toda aquela atmosfera
da espontaneidade, né, da interação um com o outro, e o público sente isso, obviamente, e ao mesmo tempo não tem uma complexidade logística tão grande, normalmente, a ponto de inviabilizar os projetos, as idas, as viagens, as contratações. E parando para pensar agora, eu acabei de perceber que grande parte, se não a maioria dos álbuns que eu amo, são em duo. Do André Memari com Hamilton de Holanda, do Yamandu com Penese, do Ney Matogrosso com Rafael Rabelo, do Paulo Moura com Rafael Rabelo, enfim, os do Rabelo são todos que eu amo, sou suspeito para falar porque sou viciado em Rafael Rabelo, mas vale a pena, se você ainda não escutou os álbuns do Rafael Rabelo em duo, recomendo todos. É aquela história, né, a gente acaba se sentindo mais convocado a tocar as coisas que a gente mais gosta de ouvir. Eu fiz uma turnê com um grande amigo meu, guitarrista e bandolinista, chamado Guilherme Saca, pra Colômbia. E eu lembro que tinha um dia que eu tava acabado, nossa, me sentindo super cansado, sem energia nenhuma, tinha dormido super mal. E aí eu falei, Saca, esse show é com você, eu vou aqui te acompanhar, fazer tudo direitinho, mas você bota energia aí, porque até pra falar tá difícil. Que é uma coisa que eu jamais poderia ter feito se fosse um show solo, né? Por outro lado, quando eu tava no início da minha trajetória, não que eu esteja no final agora, né? Espero que eu ainda esteja no início, mas quando eu tava no início da minha trajetória profissional, eu tive que fazer muitos trabalhos por um cachê que não era grande coisa. E seriam trabalhos que teriam provavelmente sido inviáveis se eu tivesse que dividir o cachê com outras pessoas. E acho que os grupos sempre correm o risco de se desmanchar, de alguém desistir, ou o grupo parar de ensaiar, enfim. Acho que uma dinâmica de grupo envolve toda uma outra maneira de pensar, e às vezes o mais difícil dentro de um grupo não é fazer um projeto legal, não é tocar direito, não é ter ideias musicais. O mais difícil às vezes é lidar com o outro no nível pessoal. Às vezes a parte das relações se torna muito mais difícil do que todos os desafios musicais possíveis. E é bem mais difícil você se dar mal consigo mesmo, né? Pode até ter uma discussão interna, assim, putz, não gostei do que você fez ali, putz, devia ter feito diferente, mas acho que é uma resolução relativamente rápida em comparação às discussões e os desentendimentos em grupo. E uma coisa boa da carreira solo é que eu sei que daqui a 20, 30 anos eu vou continuar sendo o Arthur ainda, né? Eu vou continuar desenvolvendo meus projetos, vou continuar investindo em trabalhos criativos. E um grupo, ou mesmo um duo, daqui a 20 anos, 30 anos, é muito difícil, né? Você saber o que vai acontecer. A pessoa pode estar morando em outro país, pode ter mudado de profissão, mil coisas. Claro que existem vários exemplos de duos incríveis que continuam juntos há décadas. Duo Siqueira Lima, duo Assad, são dois grandes exemplos dentro do mundo do violão clássico. Ou pensando em regionais de choro, tem vários que duram um tempão, mudando membros, adicionando novos membros, mas continuam, né, com o mesmo regional. Mas o que eu vejo acontecendo normalmente é que projetos em grupo ou duo tem um período de duração, então tem um CD que eles gravam e aí fazem uma turnê e aí o projeto fica em aberto até que alguém venha ao show de novo. Minha ideia para o futuro é continuar trabalhando nessas duas frentes, né? No violão solo, no violão de acompanhamento. Claro que eu tenho dado uma prioridade muito maior atualmente para o violão solo, porque o violão solo tem me trazido muito mais oportunidades muito melhores. Mas como eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas também, eu não vou deixar de realizar projetos em parceria. Muito em breve eu vou postar um vídeo com o Guilherme Saca, que é o músico de quem eu estava falando, e a gente vai falar sobre a turnê na Colômbia para dar uma visão mais aprofundada de toda a experiência para vocês. Então, se você quiser receber uma notificação quando esse vídeo for postado, é só se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.